Vamos falar hoje sobre o Tite, porque saiu uma informação falando que o Tite pode pedir demissão da seleção brasileira. Vou mostrar minha opinião, o que eu tenho pra falar sobre isso. Mas antes de começar, deixe seu like, não se esquece. E também a gente tá quase chegando a 1000 inscritos, então se inscreve pra ajudar a gente. E mais pra frente, daqui a duas semanas, vai ter uma surpresa aqui no canal, vai ter coisa nova aparecendo por aí. Então, no decorrer dos dias, eu vou dando pistas do que pode vir pela frente. Já tá tudo certinho, falta poucos detalhes para acontecer. Mas enfim, vamos falar sobre o Tite, que pode pedir demissão da seleção brasileira. Eu acho que isso tem muito a ver por causa que a CBF não teve muita clareza. O Rogério Caboclo, presidente da CBF, não teve muita clareza para falar com a comissão técnica e com os jogadores, que os próprios jogadores estão pedindo, os jogadores europeus que jogam na Europa, no caso, estão pedindo para não jogar a Copa América, por causa que o Rogério Caboclo não falou diretamente com eles, falando assim, a Copa América vai ser aqui no Brasil. Eles soubem pela imprensa e eles não gostaram disso. Mas eu acho isso bem estranho. A gente vai ter que esperar a cena dos próximos capítulos para ver o que está acontecendo de fato. Porque se eles não gostam da Copa América, por que eles não falaram isso antes, quando a Colômbia e a Argentina eram sedes? Não faz muito sentido. Tem alguma coisa aí que não está se encaixando. A gente vai ter que, como eu já disse aqui, a gente vai ter que esperar a cena dos próximos capítulos. Mas eu vim falar especificamente sobre o Tite. A imprensa está colocando coisa na nossa cabeça que está fazendo a gente se dividir. Tá colocando política, tem política dentro do futebol e fora. Ele tá colocando política dentro, fora, pra dentro do futebol. O Tite, tem pessoas que sabem que o Tite é meio amigo do Lula. E a CBF é bem junta, entre aspas, com o Bolsonaro. Então a gente tá se dividindo, uns estão pedindo pro Tite ficar, outros estão pedindo pro Tite sair. A gente tem que pensar no futebol, não em política. O desempenho do Tite na seleção brasileira é espetacular. São 52 jogos no comando da seleção. Só perdeu 3 e 2 foi amistosos. 3 ou 4 e 2 foram amistosos. Para a Argentina, o Tite tem que ficar de olho nisso, aproveitando para falar isso, porque perder para a Argentina não pode, né, Tite? Mesmo amistoso. É um desempenho sensacional, então a gente não pode misturar política. O Tite gosta desse cara, então eu quero que ele saia porque eu torço para esse, na política. Não faz muito sentido, a gente tem que colocar o futebol na mesa. Tipo assim, ele faz bem pra seleção? Beleza, tem que ficar. Eu não quero ele na seleção porque eu não gosto do Tite. Nada a ver com política, eu não gosto dele. Aí tudo bem, é um fato, você não gosta do técnico. Por exemplo, o Silvinho. O Silvinho pode ser um técnico um pouco maior, porque ele é um técnico pequeno, obviamente. São 11 jogos como profissional. 13, contando com os 2 jogos que ele perdeu pro Corinthians. Ele podia ser um técnico um pouco maior. Mas eu não gosto do estilo dele, é só um exemplo. Entendeu? Porque é muito difícil eu não gostar do técnico. É porque eu não tô lembrando de cabeça agora, mas tudo bem. Vamos usar o Silvinho como exemplo. O Silvinho do Corinthians, para quem não sabe. Então, é um ponto. Então a gente não pode misturar a política com o futebol ali dentro das 4 linhas. Entendeu? Se você não gosta dele, como pessoa, como o estilo dele, tudo bem. Tá bom? Essa é a notícia que eu tenho que trazer pra vocês por momento. Não tem muita coisa, não sabe se realmente... Muita gente tá afirmando que é isso, mas não teve nada concreto. O Tite falou que o Casemiro era pra dar uma entrevista com o Tite. O Tite teve 1 hora de atraso pra dar entrevista, falando sobre o jogo. Supostamente pra falar sobre o jogo contra o Equador, que é hoje, sexta-feira, no dia que eu tô gravando. Mas muita gente perguntou por causa do atraso e a gente já estava especulando que ele estava conversando com a CBF para não ter Copa América e ele não quis mostrar o posicionamento dele. E o Casemiro era para estar junto com ele. O Tite falou que o Casemiro, depois do jogo contra o Paraguai, o Casemiro vai dar entrevista e deve falar sobre isso. O Tite, por enquanto, não falou nada sobre o posicionamento dele. E especula-se que o Tite também não quer que não tenha Copa América. Então, especula-se que ele pode pedir demissão depois do jogo contra o Paraguai. São 2 jogos, sexta-feira contra o Equador e terça, se não me engano, contra o Paraguai. Ele vai pedir demissão. Acho que não seria muito legal da parte mesmo do Tite, porque ele vai estar abandonando os jogadores que ele conhece. Ele vai estar abandonando a seleção brasileira, deixando na mão.
Era pra pelo menos ele terminar o trabalho dele, terminando a Copa do Mundo. Vai sair por causa... Poxa, se for pra sair, sai o Caboclo, que não teve transparência com os jogadores e nem com a comissão técnica. Eu acho que os clubes brasileiros e os jogadores tinham que se unir pra falar, não, sai o Caboclo, deixa o Tite. Tite, não deixa a seleção brasileira agora, já conhece muito todos os jogadores, pode mudar algumas coisas, pode, porque nem todo técnico é perfeito. Mas sai o Caboclo, deixa o Tite. Essa é a minha opinião. Eu tenho que falar isso. Por enquanto, é a notícia que tem por agora. Mais informações eu trago aqui pra vocês nos próximos vídeos. E lembrando, tem novidade no canal. Daqui a pouco eu já trago algumas pistas pra vocês. Tá bom? Então, deixe seu like. Estamos quase chegando a 1000 inscritos. Se inscreve aí. Até a próxima. Valeu, falou e fui.